Bom dia, espero que todos sigam bem em casa, né? E que estejam conseguindo acompanhar as aulas. Lembrando que qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, só me mandar um e-mail aí pelo nosso sistema Moodle. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do ciclo de vida do projeto, ciclo de vida do edifício e, obviamente, dos produtos que estão associados a ele e o impacto desse ciclo de vida e dessas abordagens do ciclo de vida no planejamento do empreendimento, quer dizer, na questão do custo e dos cronogramas, né, de obra, do tempo. Então, esse é uma figura que vocês já estão habituados a verem, né? Vocês já estudaram isso nas primeiras aulas aqui dessa disciplina, onde eu tentei mostrar um pouquinho dessa abordagem do processo de desenvolvimento de produtos, sempre uma abordagem de processos, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso também, sobre essa questão da visão de processos, que é essencial dentro do planejamento do nosso empreendimento. Então, vocês viram um pouquinho, né, dessa figura nas primeiras aulas e vimos também a relação dessa figura tradicional aí do design, da engenharia mecânica, com o processo de desenvolvimento de edificações que a gente tem lá configurado nas normas da BNT, né, na NBR, dentro do que configura o processo de projeto de arquitetura e de outras disciplinas associadas, estruturas, instalações, etc. Então, normalmente, o que a gente tem aqui como pré-projeto, desenvolvimento e pós-desenvolvimento, né, muda um pouquinho de nome para nós. Mas a ideia é que esse projeto, ele normalmente está estruturado em etapas. A gente avança um pouquinho no sentido de que esse processo, ele revela uma visão também tradicional do projeto, né? Onde a gente tem uma etapa de desenvolvimento estanque, né? Então, eu tenho os dados que vêm lá do planejamento estratégico, eu tenho uma etapa de desenvolvimento do projeto que é estanque, né? Que a gente vai ter aí as suas diversas etapas, independente do nome que a gente chame, né? E depois um pós-desenvolvimento, que é a partir do momento que o produto está pronto, eu vou acompanhar esse produto, poderia ser um processo também, estou falando em projeto de processos, daí eu tenho a fase pós-entrega, né? Onde eu acompanho e eu descontinuo isso. Então, nós vamos inserir novos elementos aí, lembrando que a ideia do planejamento, então, é gerenciar tudo isso. Então, o planejamento, como eu disse, ele inicia no projeto, mas eu tenho que pensar que esse projeto também, ele tem que ser voltado não só para a fase de entrega, mas o projeto ele tem que pensar nas questões da manutenção, que então seria esse pós-desenvolvimento do produto, né? E vai pensar hoje nessas questões associadas também ao ciclo de vida, sob a visão ambiental, a visão da sustentabilidade, quer dizer, eu vou pensar no custo da manutenção, eu vou pensar na visão ambiental, no custo do desmonte ou reutilização desse empreendimento, né? E do custo de estudo. Então, essa figurinha inicial aí, né, que a gente tinha visto lá, onde eu tenho o meu processo de projeto, né, associado às questões das metodologias que eu posso aplicar dentro desse processo, alguns exemplos aí, né, eu posso, para levantar, por exemplo, um programa de necessidades, as pesquisas de mercado, posso pensar em analisar a concorrência, ver o que os concorrentes estão fazendo, para poder aplicar dentro da minha empresa, posso usar abordagens aí de modelagem geométrica para tanto já dentro do próprio plano, né, dentro do próprio projeto, quanto
para, sei lá, para venda desse produto para o cliente, etc. Posso usar protótipos e modelos para testes das mais variadas etapas aí de desenvolvimento do produto. E eu vou pensar também nessa questão do ciclo de vida. Então, esse ciclo de vida, a gente estende também um pouquinho essa visão do que está aí representado na figura, quer dizer, não é na contratação só que nos interessa da extração da matéria-prima, né? E também não é mais só a desativação, quer dizer, a morte do edifício, nos interessa o reuso, a reciclagem desse edifício. E tudo isso, né, eu estou pensando em termos de escopo, de objetivos, né, de tempo, comunicação, informações que eu tenho que estar prestando para que tudo isso corra bem, riscos, né, os custos, que é o foco dessa disciplina, entre outras tantas coisas que eu tenho que pensar aí, né? E, claro que só posso pensar nisso tudo se eu tiver muito bem servida da tal da tecnologia de apoio à informação. E aí, quando eu falo isso, eu estou pensando aí em mim, né? Pensando que só consigo gerenciar tudo isso, incluindo a abordagem de ciclo de vida de projeto e de ciclo de vida de produto, se eu tiver munida de tecnologias que me ajudem a gerenciar a quantidade de informações que são necessárias, né? E ainda eu tenho que pensar que nessas abordagens de ciclo de vida começam a interferir uma série de DADs, como eu digo ali, né? Eu desenvolvi essas DADs, né? Ou idades, as idades do produto, né? Então, eu tenho que pensar em termos de modularidade, né? Pensar na questão de que se eu, por exemplo, tenho produtos que são fornecidos ou projetados em módulos, eu consigo talvez prolongar a durabilidade do ciclo de vida dele, aumentar esse tempo de ciclo, né? Porque esses módulos podem sendo implementados aos poucos, pode ser inclusive retirados ou reintroduzidos dentro desse processo. Isso também, por sua vez, vai me dar flexibilidade. Então, eu consigo flexibilidade em vários momentos, né, dentro dessa ideia do Open Building, que eu vou falar um pouquinho para vocês, né, nessa questão, por exemplo, de eu, desde conseguir modificar a posição de uma divisória, de um elemento construtivo, sem ter que estar quebrando as coisas dentro do projeto, isso aumenta a durabilidade do material, né, e do componente parede, por exemplo. E eu estou pensando também em flexibilidade em termos de modificação de planta, por exemplo, converter um apartamento de 2 unidades em 3 unidades. Eu estou pensando também em flexibilidade, de repente, de uso. Eu consigo modificar a função de um imóvel de residencial para comercial. E aí eu estou pensando na dinâmica das cidades, de repente, de modificar, inclusive, a função de um determinado bairro, que podia ser estritamente residencial, passa a ser residencial comercial, e a edificação ter condições de ir trocando de cara, trocando de roupa, à medida que essa dinâmica da cidade vai acontecendo. Esse seria, né, o supra-suma da flexibilidade, obviamente, se eu consigo ter essas mudanças sem ter que quebrar material ou desperdiçar recursos, enfim, eu consigo com facilidade, sem provocar impacto na vida das pessoas que estão ali utilizando aquele bairro, utilizando aquele edifício, utilizando a cidade de uma forma geral, eu consigo uma otimização do ciclo de vida do empreendimento, né? Então, entram aí essas idades que vão nos conduzir à tal da sustentabilidade que aparece aqui, né? Então, além da modularidade, flexibilidade, a disponibilidade de materiais no local,
a questão da circularidade, né? Então, eu consigo ter essa flexibilidade se eu utilizar os materiais disponíveis localmente, ao mesmo tempo que esses materiais que eu vou introduzindo dentro do edifício e retirando, tem que ter um uso, por isso a circularidade, né? A economia circular entra aí, de eu ter o uso, de repente o que eu estou retirando pode alimentar um novo processo, né? Eu tenho que ter facilidade para fazer isso, que a gente vai chamar aí de construtibilidade em qualquer momento, desde a primeira execução até a segunda, terceira, o reuso, né? Tem que ser fácil de substituir caso venha apresentar alguma falha ou perda de desempenho ao longo do ciclo de vida. Então, tem que ter condições de atender as funções que foram inicialmente projetadas para aquele empreendimento, ao mesmo tempo que tem que ter condições de assumir novas funções, né? A questão da habitabilidade, de que ele permaneça sempre com o conforto térmico, acústico, tudo aquilo que ele precisa atender em termos de desempenho de edificação. Então, são muitas coisas para pensar e tudo isso só é possível no momento que eu começo a pensar de uma forma integrada, ou seja, estou pensando já aqui em BIM. Então, essa nossa visão sempre de processo, né? Aqui eu estou trazendo esquemas novos, né? Não são nem os esquemas das normas que vocês viram da ABNT sobre o processo de projeto, nem o esquema lá do PDP que vocês já tinham visto. Esse aqui é o esquema da Fabiane Romano, ela em 2003, né, desenvolveu essa proposta do processo de projeto de edificações, né? Então, essa ideia de que a gente tenha, assim, digamos que seja uma adaptação daquela figurinha do PDP para a construção civil, né? Então, eu tenho uma pré-projetação, onde eu vou me alimentar das estratégias lá da empresa para o planejamento do empreendimento, né? Aí eu tenho a elaboração dos projetos e, posteriormente, a pós-projetação, né? Com acompanhamento da obra e do uso. Então, dentro da nossa visão um pouco mais atualizada, essa fase de elaboração de projetos, ela passa a se estender também para a fase de acompanhamento de obras e também de acompanhamento de uso e também, talvez, no gerenciamento, por exemplo, da cidade em si, até o reuso disso. Então, na verdade, assim, ó, o Fabrício, ele já propôs algo assim, quando ele traz essa ideia da engenharia simultânea para dentro do processo, né? Então, ele mostra esse comparativo do que seria o processo tradicional, que é o que mostra a Romano aqui de uma forma um pouco mais detalhada, e aí ele vai inserindo essa visão de que, opa, peraí, né, o que muda aqui? Eu estou começando, em vez de eu botar o projeto da produção depois do detalhamento da edificação, não, eu estou trazendo ele para junto simultaneamente, no momento que eu estou pensando aqui na questão do planejamento do empreendimento, eu já estou pensando na seleção da tecnologia. Então, digamos assim, eu vou construir lá no centro da cidade, né? E aí eu estou pensando em construir um sistema tradicional, com concreto armado, moldado em loco. Bom, mas eu não tenho como fazer concretagem lá, parar um caminhão de concreto numa via de grande circulação de veículos. Então, como que eu vou lidar com isso? Eu já vou trabalhar lá no início, na hora que eu começo a pensar na tecnologia do empreendimento, na materialidade, que essa edificação vai ter que ser talvez um pré-moldado ou uma construção mais leve, aonde eu consiga montar ou trazer muitas partes prontas para reduzir esse tempo de interdição de vias, né? Então, eu estou trazendo o projeto da produção
para dentro das primeiras etapas já de plano do edifício, né? Então, eu começo a ter essa visão da simultaneidade. E se eu vou pensando na questão do BIM, né, eu vou pensando também que a ideia de eu ter essa antecipação das decisões, né, e dos problemas que por vezes só iam aparecer na execução, já no projeto, eu estou trazendo também esse projeto, essas detecções de falhas para dentro do meu plano inicial, tá? Então, aqui já uma outra visão, né? Aonde ele agrupa entre o projeto tradicional e o que ele está chamando aqui, em vez de engenharia simultânea, ele está usando o termo de fast track, né? Que é o quê? As etapas todas de anteprojeto, projeto executivo e projeto da produção, ele está agrupando numa fase que seria de desenvolvimento de projeto. É uma fase única. Eu ainda prefiro, né, que esse desenvolvimento de projeto siga em frente, né? Que ele pode ir até a fase, por exemplo, de operação. Se eu tenho componentes móveis que são substituíveis, eu posso sim ainda estar me alimentando desse projeto e ele seguir simultâneo, né, até o reuso, eu reprojetar os módulos dos componentes, eu utilizar esse projeto, por exemplo, em BIM, para acompanhamento do desempenho, consumo de energia, consumo de água, entre outras possibilidades aí que a tecnologia vai me trazendo. Bom, aqui então eu estou mostrando um pouquinho o que seria esse pensar além, né? Pensar além. Então, eu estou imaginando daí que o meu processo de projeto, ele poderia estar aqui no meio, né? Eu estou pensando aqui no meio dessa figura do ciclo, né? Então, eu teria aqui o estudo preliminar já me dando informações para o desenvolvimento do produto, o projeto preliminar me dando informações para o desenvolvimento do produto, o projeto executivo me dando informações, o orçamento me dando informações e sendo alimentado pelo projeto produto e assim por diante. Então, numa visão mais de ciclo, uma visão mais circular disso, onde o projeto pode ser utilizado para demolição ou renovação dessa edificação. Então, o projeto ele poderia ocupar, nesse caso aqui, de uma visão circular, né, uma posição central, ou, se pensar de uma forma mais linear, paralela a todas essas etapas, né? Da mesma forma que, então, a avaliação do ciclo de vida, então, essa questão do ciclo de vida é muito importante que seja dita, né? Com a questão da sustentabilidade, do impacto ambiental, a gente, até um pouco antes disso, eu diria dessa preocupação surgir com muita força no mercado, né? Na verdade, essa preocupação ambiental ela vem desde lá o Clube de Roma e tal, mas no mercado mesmo, eu acho que ela vem um pouco mais recente aí, né? E a gente, quando trouxe isso para dentro do mercado, a gente, talvez até para humanizar um pouco a expressão, associou essa questão do ciclo de vida a coisas imateriais, né? Então, o ciclo de vida do material, o ciclo de vida do edifício, o ciclo de vida do projeto, né? Coisas que não são vivas passaram a ter um ciclo de vida, né? Até talvez para que a gente pudesse dar um valor mais especial a essas coisas que são inanimadas, né? E associar a vida de algo maior, que seria a vida do nosso planeta, né? Então, assim, a sustentabilidade trouxe essa abordagem do ciclo
de vida para dentro das organizações, para dentro dos materiais, e trouxe aí, né, junto com a norma ISO 14040, a questão da necessidade da gente estar avaliando esse ciclo de vida, né? Então, ali traz a Life Cycle Assessment, com a avaliação do ciclo de vida, né? E esse ciclo dentro do edifício, então, ele passa a incorporar as etapas aí, os ciclos, né? As fases do berço ao berço. Então, o que seria isso? A gente diz do berço porque é do nascimento até o renascimento. Então, você teria aí, desde o nascimento original, é quando eu vou lá buscar um material dentro da natureza para transformá-lo ou usá-lo de uma forma bruta, né? O exemplo, areia, a brita que passa por algum processamento, enfim, até o cimento ou os materiais que são compostos, como as esquadrias, que vai utilizar lá os perfis em alumínio ou em PVC e ferro, e os vidros e, enfim, neoprenes para fazer os baguetes, né, de fixação dos vidros, já passam a ser produtos compostos. Então, eu vou lá buscar esses materiais e transformá-los em componentes, né, que, por sua vez, vão ser transportados para a indústria, para ganharem essa cara do que eu preciso, um perfil, por exemplo, para compor uma esquadria, que vai, de repente, para uma outra indústria, que vai transformar aquele perfil na esquadria e que vai juntar com o vidro que vem de uma outra indústria. Isso tudo vai ser transportado para uma loja, de repente, de material de construção. Essa loja de material de construção, ela vai vender, então, lá para a construtora, ou para o escritório, ou para a pessoa física que vai utilizar isso dentro da edificação. Né? Aí não sai daí, quer dizer, o edifício ele vai continuar, ele tem uma vida útil, né? A não ser que eu esteja já pensando nessa questão do edifício que possa ser desmontado, remontado, incorporado módulos, flexibilizado, né? Esse edifício ele vai passar também os pequenos componentes, por exemplo, revestimentos, né? Tem uma série de fatores que tornam, por exemplo, os revestimentos obsoletos, né? Desde tendências de design, moda, etc. Então, como que eu posso fazer pensando nessa abordagem do ciclo de vida, né? Então, isso não interfere só no projeto da edificação, mas como no projeto do material que eu vou incorporar dentro do edifício. Então, o designer, ele poderia estar pensando em materiais, tá? O cliente lançou uma nova tendência, como que eu poderia, talvez, reestampar uma cerâmica, né? Ou pintar essa cerâmica. A gente já tem alguns produtos de aplicação de pintura sobre revestimentos, ou talvez retirar esse revestimento cerâmico, remandar para a fábrica para que ele ganhe uma nova cara, que ele receba uma nova impressão de acabamento, uma nova esmaltagem, enfim. Né? Então, essa questão da circularidade, ela gera oportunidades também para as outras indústrias que estão associadas à indústria da construção civil. Né? Então, pensar talvez em produtos que pudessem ser reencaixados, colocados, pensar também em bolsas de resíduos, né? Onde eu posso, eu não quero mais o meu, como fico pensando em algo tipo Mercado Livre, que a gente tem para produtos aí, eu não quero mais o meu piso, vou tirar ele daqui sem ter aquela quebradeira, porque a gente tem que pensar também nas questões da poluição sonora, né? E ainda mais em tempos de pandemia, vocês imaginam o que é uma pessoa, por exemplo, tendo que refazer uma impermeabilização embaixo de um piso, né? Estando 24 horas ali dentro de casa, né? Com aquele, de repente, assim, nessas 24, 10 horas, uma britadeira lá em cima de ti, né? Tentando
quebrando piso, enfim, martelete, alguma coisa assim, né? Fazendo aquele ruído, o cara o dia inteiro dentro de casa. Então, com certeza, a engenharia, o design, a arquitetura podem nos dar respostas melhores do que essa, né? Que não gerem esse impacto sonoro e esse dano, né, à saúde das pessoas, nesse caso até psicológico. Né? Então, assim, pensar nisso gera oportunidades, eu acho que para todos aí que atuam associados a esse mercado de construção. Então, estou pensando em reciclagem, estou pensando em reutilização das coisas. Então, essa visão por processo, né? Novamente, eu destaco aqui, a gente está falando em processo de projeto, a gente está falando em processos executivos. Então, no processo, eu tenho sempre de pensar que eu recebo alguma coisa, né, que faz parte do meu ciclo de vida, então eu estou incorporando essas entradas, por exemplo, materiais que vão entrar dentro do meu processo construtivo, eu estou incorporando esse material no meu ciclo de vida, né, e eu estou pensando que a minha saída continua dentro do ciclo de vida também, porque eu vou ter que agir sobre ela no futuro, tá? Então, mas essa visão por processo torna as coisas mais horizontais, lineares, né? E me ajuda a pensar nesses fluxos que estão envolvidos aí na execução das operações de transformação. Então, eu botei aqui só para vocês verem os conceitos que estão por trás do que é um processo, né? Que tem essas entradas, saídas, os inputs e outputs, né? E eu vou ter aqui um conjunto estruturado e mensurado de atividades para produzir uma saída específica para um mercado ou consumidor em particular, tá? Então, eu estou vendo aqui que, na verdade, por exemplo, as empresas, elas são grandes coleções de processos. Então, ao invés da gente ter essa visão verticalizada, né, onde eu tenho lá departamentos e tal, em termos de gestão, de gerência, para mim é muito mais importante. A gente acabou de ver, por exemplo, o processo de desenvolvimento de produto, né? Então, eu tenho um processo de planejamento aí que, para mim, está dentro do desenvolvimento de produto, né? Então, eu tenho aqui aquisição, recebimento e estoque. Para mim, ele se interliga aí no processo de planejamento da edificação, por exemplo, tá? Então, assim, ó, são processos que, por vezes, eles não têm essa visão fechada, estanque, são contínuos, tá? Então, só assim eu consigo entender o todo, o meu produto como um todo. Então, aqui também um pouquinho mais para deixar claro que nessa visão por funções eu acabo segregando muito, enquanto que eu tenho essa visão de processo, eu acabo deixando isso muito mais sequencial. E essa sequência, para mim, vai ser muito importante na hora de eu fazer o planejamento do meu empreendimento, porque eu preciso saber, por exemplo, quando que no meu processo construtivo eu preciso estar recebendo o material lá daquele processo de compras e assim por diante. Então, eu começo a ter a visão dessas ligações, né? Então, eu teria a minha estrutura vertical aí da empresa, né? Nos departamentos, e aí eu consigo realmente ver essa comunicação entre os departamentos através desses processos, né? Ainda esses processos eu tenho que pensar que eu tenho aqueles que me servem para gestão e apoio e outros que vão realmente resultar em conversão, né, em transformação e produto final. Então eu botei aqui essa figurinha para vocês verem, a minha figura ficou aí, ó, bem certinha, minha telinha tá bem em cima da velhinha. Não, pronto, ficou a velhinha aí, pronto, foi estudado isso, caso estudado. Eu botei aí para vocês, né, então, essa questão do ciclo de vida associada à vida de seres vivos, né, então, o bebê ali virando a menininha, que acaba virando a senhorinha aqui,
estar falando com vocês, né? E infelizmente ainda a gente não consegue dar uma nova vida aos seres humanos. Dizem que a tecnologia aí na área da medicina, etc., um dia vai nos levar a isso, mas por enquanto ainda não. Mas com as coisas que não possuem vida, nós conseguimos, se pensarmos e planejarmos muito bem, né, interromper esse ciclo de morte e dar a vida a eles. Então, a gente pode pensar nessa abordagem de ciclo de vida e de processos, tá? Aplicados a diferentes coisas, como organizações, pensar no ciclo de vida das organizações, que ela nasce, cresce, envelhece e morre. Aí eu posso pensar em termos de segunda curva, né? Ou uma nova vida, onde a empresa recria segmentos de atuação, repensa produtos, repensa mercados de atuação, etc., né? Eu posso pensar aí em termos de ciclo de vida do design, do projeto, da engenharia, etc., tá? Materiais, enfim. Então, assim, ó, para dar um exemplo em termos de produtos, agora, o ciclo de vida de um produto, se eu pensar no celular, né? Eu lancei o produto, ele está crescendo no mercado, né? O lançamento, ele nasceu. Só que antes dele nascer, eu tenho que pensar que a ideia está sendo gerida, né? Gestada, então teve um projeto disso, né? Ou não, alguns produtos foram descobertos por acaso, né? Como acontece na gravidez, algumas gestações são por acaso, outras são planejadas, enfim, né? Nasceu a criança, tem aquele enxoval todo para comprar, quer dizer, né? Como que nós vamos colocar esse produto no mercado, como que nós vamos ofertar ele para o cliente, tal, ele cresce, né, no mercado. Normalmente, quando ele atinge a maturidade, a gente tem um equilíbrio, né, entre a questão do preço. Quando ele lança, às vezes o preço ele é muito alto, a quantidade de compras é baixa. Quando ele está um produto maduro, quer dizer, é um produto que já tem uma boa aceitação, o preço ele é mais acessível, até que aquela tecnologia entre em declínio. Então, a ideia aqui é para que não tenha, por exemplo, a obsolescência técnica desse produto, ele não se torne obsoleto. Dessa forma, eu consiga, né, prolongar esse ciclo de vida em relação à obsolescência técnica disso. Ou não precisa ser só obsolescência técnica, pode ser funcional, aquela função deixou de existir, por exemplo, um CD, né? Ou um toca-fita, vamos lá para a minha época, ou um VHS, né? Uma fita para videocassete. Talvez muitos de vocês nunca tenham visto um, mas eu ainda tenho minhas fitas VHS em casa, assim como eu tenho LPs, long plays, né? Então, para que serve? Tem inclusive um videocassete aqui em casa ainda, mas não existem mais nem locadores. Então, se eu não tenho as minhas fitas, que estão todas meio capenga, minhas fitas VHS para botar lá no videocassete, né, é um produto que não tem mais função para ele, porque não existem mais produtos sendo comercializados para a gente assistir filmes em VHS. Então, aqui está essa ideia do ciclo de vida, né, nessa perspectiva ambiental, da gente ter, por exemplo, um fator muito importante que é a logística reversa, né? Então, se eu pensar que aquele edifício vai ter um piso cerâmico, ou um azulejo, que eu possa tirar ali de dentro daquela construção para usar em outro, como que vai ser feito isso? Como vai ser feita essa retirada? O cliente que retira, entrega em algum lugar? Né? É a empresa que vai mandar buscar? Pensa assim, esses dias eu comprei uma máquina de lavar roupa. A empresa que entregou a máquina de lavar roupa já levou junto o EPS, o isopor, né? Da embalagem, as caixas para reaproveitar em outros produtos. Caso ela não reaproveite na embalagem de outros produtos, tem uma empresa que recicla o EPS e transforma isso em outros produtos.
né? Então, essa empresa que recicla o EPS vai lá na empresa que retirou a embalagem aqui de casa buscar para alimentar o processo dela, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Até, e de preferência, que a gente não chegue aqui nessa etapa de disposição final, que é quando aquele produto não tem mais serventia e ele vai parar lá num aterro, né? E muitas vezes, exemplo dos plásticos dentro dos oceanos e rios, etc., né? Ou mesmo dentro da gente, né? A gente sabe o que é que nós geramos tantas micropartículas de plástico que né, esse impacto ele não é só externo, ele é interno também. Então, assim, pensar nessa desmontagem, partes que eu posso substituir ou não. Claro que isso, assim, a gente está falando aqui numa filosofia, né? De pensar que isso nunca vai ter fim. E talvez a gente ainda tenha um caminho longo a percorrer nesse sentido. Então, eu trago aqui o Bart, né? E o Vifago, o professor Bart, que é aposentado aí na nossa universidade, que falou um pouquinho, o Vifago falou um pouco sobre isso, sobre essa questão da reciclabilidade, por exemplo. Então, em como que nós podemos transformar esse ciclo de vida, né, num ciclo de vida aqui, ó, que inclua, por exemplo, da desmontagem. Eu posso pensar em reprocessamento de material, né? Então, pensando no material. Eu posso pensar da desmontagem e reprocessamento de componentes, né? Eu posso pensar na relocação do edifício inteiro, se ele for módulo ou for deslocável, né? E aí, em último caso, eu vou pensar na questão do descarte. Então, na verdade, né, eu tenho que pensar aqui, ó, uma abordagem desses ciclos de vida todos integrados, né? Então, eu estou pensando em termos de material, então estou pensando no ciclo de vida de material, eu estou pensando, por exemplo, no ciclo de vida associado ao produto em termos de marketing, eu estou pensando aí na questão das embalagens que eu estou utilizando, né? Então, de repente, assim, o saco de cimento, né? O que eu faço com essa embalagem? Vou gerar mais resíduo? Né? Não poderia fazer diferente? Eu tenho que pensar na questão da distribuição, né? Qual a forma ótima de transporte disso? Né? Qual a melhor forma de ocupar o espaço dentro do caminhão? Que caminhão é esse? Né? Então, tudo isso são aspectos associados ao meu produto, e eu estou pensando aqui agora no macro, que é o edifício, né? E viabilizar formas de que a coisa ocorra dentro desse ciclo. Então, assim, ó, aqui a gente vê que ao invés, a gente acaba substituindo essa visão tradicional, né? Que nem do berço, é do projeto ao túmulo, essa visão tradicional, né? Por uma visão onde o projeto passa a ser, então, aquele projeto que acompanha as etapas, né? Então, o bom é que ele até não tivesse nem nessa caixinha aqui, né? Eu já faria ele aqui, ó, horizontal, né, a todas essas etapas. Aí eu tenho a produção, o consumo e a necessidade, talvez, de, durante o consumo, reprojetar, né? Reprojetar novas partes, novos componentes, enfim. Essa abordagem do ciclo de vida que vocês estão vendo aí, que vai do berço ao berço, né? Então, ó, eu imaginando que isso acontece, por exemplo, no alumínio, né? O alumínio, hoje, aqui no Brasil, a maior parte do alumínio que a gente usa é alumínio reciclado. O alumínio virgem, ele tem um impacto ambiental bastante alto, né? Mas graças à questão econômica associada à reciclagem do alumínio, das latinhas, enfim, nós conseguimos reintroduzir grande parte do alumínio dentro do ciclo, né?
E aí, ao invés de eu extrair, eu posso reproduzir aquele alumínio. Então, a gente chama, né, o alumínio virgem, aquele que eu tenho que ir lá extrair a bauxita, né? E o reciclado, aquele que eu estou já trazendo de outros processos, de outra vida. Mas, de qualquer forma, assim, ó, nem sempre a gente tem benefícios nessa reciclagem, né? Por vezes a reciclagem, e isso quer dizer que eu tenho que realmente repensar e ter ferramentas que me permitam tomar essas decisões de reutilização e tal, considerando a questão do impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do edifício, tá? Então, pensar assim, ó, a gente já tem uma norma que é a ISO 14040, que fala dessa questão da avaliação do ciclo de vida dos produtos, né? Nós temos as DAPs, que são as declarações ambientais de produto, que aqui no Brasil ainda não estão assim com essa bola toda, digamos assim. A gente ainda não conseguiu chegar num nível onde todos os nossos produtos que a gente vai utilizar vêm com essas declarações ambientais, que nada mais é do que o fornecedor, né, daquele material nos dá a declaração do impacto ambiental do produto dele até ele me fornecer, né? Alguns conseguem, inclusive, incluir essa parte já da produção, quer dizer, uma esquadria que eu estou utilizando, né? Qual seria o consumo de energia e tal, quando eu já estou utilizando aquela esquadria dentro da construção. Mas muitos dos fornecedores na Europa, por exemplo, já conseguem dar essas declarações ambientais dentro do ciclo que faz parte dele ali, né, da produção. Então, do cimento, da cal, de cerâmicas, né? Aqui no Brasil também tem um esforço que é da CV Brasil, né, para que os nossos fornecedores entreguem os produtos e forneçam essas declarações ambientais de impacto ambiental. Isso facilita a tomada de decisão e nos facilita análises em relação a que tipo de material eu devo estar incorporando dentro do meu produto e até se vale a pena ou não eu estar reciclando aquilo, reutilizando, enfim, qual a melhor forma de dar uma nova destinação a esse produto que eu estou, de repente, retirando do meu ciclo. Então, eu trago para vocês, pensando nisso, nessa ideia da destinação, que existem hoje diversas estratégias, não vou, né, pretender esgotar esse assunto, mas algumas novas tecnologias que vêm surgindo aí no mercado, que nos ajudam a pensar nessa questão, por exemplo, de ampliar o ciclo de vida. Uma delas é a questão dos materiais reconfiguráveis, né? Então, eu botei um linkzinho aqui, ó, de 2 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem, tá? Eu vou botar esses vídeos disponíveis para vocês lá no Moodle, para que vocês vejam depois que eu encerrar essa aula, mas são materiais que conseguem modificar sua forma, como vocês podem ver na imagem, ou mesmo modificar algumas das suas propriedades, né, de forma a nos auxiliar. Então, pensa assim, uma edificação como essa da figura, que eu pense que isso aqui possa ser, por exemplo, um edifício, eu tenho como trabalhar com uma cobertura, né, pensando isso aqui numa cobertura da edificação, quando ela está aberta, quando ela está fechada, então ela pode me servir em vários momentos. Nessa primeira figura ali, eu posso imaginar que o edifício pode, inclusive, mudar de forma, né? Então, a gente já tem brises, assim, que modificam sua posição em relação à luz solar, então, ao dia, à noite, né? Que deixam passar mais luz, menos luz. Então, são tudo exemplos de materiais que podem nos ajudar a prolongar aí o ciclo de vida da edificação, quer pela mudança
da forma ou da função que eles cumprem dentro da edificação. Aqui também, dentro dessa linha, entram os nanomateriais, e é muito importante que a gente aborde isso aqui. Então, eu estou pensando, aqui eu falei muito no projeto, né, do edifício, no projeto do processo, enfim. Mas aqui eu estou falando em termos de projeto de materiais. Né? Então, pensem assim, ó, que o meu planejamento, ele pode se incluir, isso talvez esteja ainda um pouco distante, mas o meu planejamento pode incluir o projeto de um novo material, um novo componente que eu quero utilizar dentro dessa edificação. Né? Então, eu estou pensando assim, ó, em talvez tecnologias que não estejam ainda disponíveis no mercado. Né? Eu estou pensando aqui numa edificação em bambu, por exemplo. Né? O bambu, em termos de conexões, tipos de ligação, eu tenho um espaço muito grande para desenvolvimento de novas ligações, novos componentes, novos usos para o bambu, novas aplicações em termos de materiais, de produtos que eu posso utilizar para evitar o ataque de brocas, enfim, lá do tigre, que é um insetinho que come. Eu estou pensando, talvez, no uso da terra, com novos materiais associados a ela. Então, assim, são oportunidades de projeto de materiais que podem estar vindo associado ao projeto da edificação. Então, aqui eu tirei só alguns exemplos para vocês, eu botei a fonte aqui dessa imagem. Então, por exemplo, telhas autolimpantes, isolamentos à prova de fogo para teto, células solares para obtenção de energia renovável, revestimento antirreflexo para células solares, vidros, células de combustível para uso doméstico, as estruturas de betão, né? Essa é uma figura portuguesa, na verdade, concreto aí, equipamento imobiliário de anti-impressão digital e antibactericidas, né? Entre outras tantas coisas, vidros autolimpantes, etc., que envolvem o uso de nanomateriais. Que todos esses, ó, aqui só para a gente ter uma palhinha disso, né? Os nanomateriais aí, então, alguns que a gente usa dentro do concreto, outros dentro da madeira, em revestimentos e tinta, alguns para melhorar a questão da eficiência energética, né? Então, como isolamento térmico e painéis solares. Então, a gente pode ver aqui. Bom, então, outras alternativas, né, para flexibilidade. Aqui eu botei um exemplo aí do professor engenheiro, designer, Agnaldo dos Santos aí, né? Que é bem simples, seriam kits aí, kits casa, né? Mas vocês imaginem que eu posso pensar nisso em termos de divisórias internas, em coberturas que sejam flexíveis, em pisos que eu tiro, em sistemas de captação de água da chuva, entre outras tantas coisas. Aqui, por exemplo, né? Essa figura eu peguei quem construiu foi a Cláudia, a arquiteta Cláudia Vasques, a questão da flexibilidade associada à funcionalidade e à modularidade dentro dos apartamentos. Então, eu tenho que parar para pensar nesse ciclo, por exemplo, que de repente quem vai morar ali é uma pessoa que precisa, né, dessa atenção especial, que tem alguma dificuldade de locomoção, e eu tenho que sim atender a todos os públicos, independentemente da mobilidade que ele tenha. Então, esse apartamento ele tem que ser pensado em termos dessa flexibilidade, ao mesmo tempo que ele tem que ser pensado em termos de modularidade, módulos que eu possa encaixar e retirar, né? E ainda em termos de que a função dele tem que atender a todos os perfis de moradores que eu possa ter, inclusive crianças, né? A gente pode pensar que todos nós um dia teremos a mobilidade reduzida,
né? Seremos velhinhos e tal, quem dera, né? Não precisamos de muleta, nem cadeira de rodas, nem nada disso. Mas, enfim, se eu estou pensando nessa abordagem de ampliação do ciclo de vida, né, eu estou pensando em termos de também, né, que as pessoas que vão estar ali, de repente, vão passar por vários estágios do ciclo de vida delas dentro dessa edificação. Então, ela precisa ser adequável, né, a todas essas idades e tempos. Então, aqui um exemplo já de modularidade, né, que fica mais fácil da gente ver aí, ó. Isso aí venceu um projeto, um concurso de arquitetura, onde os módulos eles podem ser encaixados aí, né, em diferentes formas, né, aquela ideia do cubo mágico. E ainda, né, acho que não podemos deixar, eu botei um outro vídeo aqui para vocês assistirem, em termos das cidades inteligentes, as tecnologias smarts, que também estão, a internet das coisas, né, de pensar que talvez esses nanomateriais, esses módulos, né, essas fachadas aí, elas estejam associadas a softwares que estão lá gerenciando a iluminação, energia, né, e que estão, sei lá, fechando a fachada para aumentar o sobramento ou reduzir a ventilação num dia que tem muito vento. Então, enfim, coisas que são dinâmicas, que são orgânicas e que são abertas, que é o caso dos Open Building, a receber novos componentes, a sofrer alterações, né? E a serem flexíveis. Tá bom? Eu acho que é isso por hoje. Peço que vocês deixem um likezinho. Espero que tenham gostado da apresentação. Não deixem de assistir os vídeos aí, né? Dos materiais adaptáveis, né? Os componentes adaptáveis e das smart cities, das cidades inteligentes.